Bom, vamos lá então. Apocalipse 21, verso 1. Só para ter como base. João disse, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos apresentar a palavra do Senhor ao Senhor para que o Senhor venha nos dar discernimento, o saber e o conhecer, Senhor. Queremos o conhecer também da palavra do Senhor, das verdades do Senhor. Traz a nós a realidade espiritual da Tua palavra. Nos ensina esta noite, Senhor. Pedimos, ó Pai, o cuidado do Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação do Senhor, para que essa palavra, Senhor, ganhe vida, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Pai, a capacidade também de guardar a palavra do Senhor, reter a palavra do Senhor, Pai, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, semana passada, né, nós entramos no quarto e o último período da nossa cronologia, né, sobre o fim dos tempos, e entramos no tempo que João, né, chamou de o novo céu e a nova terra, né? Vimos o novo céu e a nova terra de que falou João. Dando então sequência e só finalizando o estudo da semana passada, hoje a coisa acho que vai ser um pouco mais breve, porque na verdade a gente vai só finalizar, tá, aquilo que a gente não viu semana passada. Então, dando sequência, hoje, né, no estudo de hoje, nós vamos ver a visão final que o Senhor deu a João, né, sobre esse tempo extraordinário, sobre esse tempo do novo céu e da nova terra. Então, sem demora, vamos lá para Apocalipse 22, verso 1 a 5. Que é da onde a gente parou. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Bom, irmãos, esses poucos versículos aqui são as palavras finais do Senhor, né, que encerram as visões que o Senhor deu a João sobre os tempos que hão de vir, né, sobre as revelações, sobre as coisas que haverão de vir. Essa aqui é a palavra final, esse é o desfecho, né, das visões. O Senhor ainda tem algumas coisas depois para falar, mas essas palavras aqui encerram as visões que João estava vendo com o Senhor no dia do Senhor, como ele começa a falar lá no Apocalipse. Bom, eu destaco aqui nessa visão, né, pelo menos três grandes figuras, pelo menos três grandes cenários que a gente precisa ter muita atenção e observar bem nessa palavra, né? Sem dúvida, esses três cenários, essas três figuras aqui, tem muito a nos dizer sobre esse tempo, né, o novo céu e a nova terra. Quais são elas? Quais são essas figuras? Quais são esses cenários? Se vocês quiserem tentar dar uma olhada aí, tentar descobrir. Oi? Exatamente. O rio do quê? Da água da vida. E o segundo? O trono de Deus. Muito bem, é o trono de Deus. E o terceiro? Figura ou cenário? A árvore da vida. São os três principais figuras, três principais cenários aqui dessa última visão que João viu, né, no Senhor sobre os tempos, as coisas que hão de vir, em especial aqui o novo céu e a nova terra. Bom, irmão, João diz assim, né, verso 1 e 2. Então me mostrou, tá vendo? Ele está vendo, ele está enxergando, é uma visão, ele está contemplando, né? O Senhor está, o que para ele? Mostrando para ele. E ele mostrou a João o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida.
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então João vê o rio da água da vida, ele vê o trono de Deus e do Cordeiro, e ele vê a árvore da vida. Irmão, qual a importância dessa última visão que João viu, né? O que a gente pode aprender dela sobre esse tempo que há de vir, o tempo do novo céu e da nova terra? Qual que é a importância desse desfecho que João está vendo no Senhor? Qual a importância dele enxergar, né, esta árvore da vida, esse rio da vida, esse trono de Deus no final de todas as revelações, no final de todas as visões que o Senhor estava dando a ele? Vamos ver, vamos tentar entender. Para entender, irmãos, a importância dessas figuras, a gente precisa voltar lá para o início de todas as coisas. A gente precisa voltar lá para o cenário da criação e entender o que aconteceu lá naquele momento. Então, por favor, abram comigo em Gênesis 3, 22 a 24. Porque é muito interessante que no final ele volta para o começo. No final das visões, no final de todas as coisas, o Senhor se remete ao início. É muito interessante. Gênesis 3, 22 ao verso 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Eu pergunto aos irmãos, qual que é a relação entre esses dois textos, né? A visão final de João e o relato de Gênesis. Qual que é a relação entre esses textos? Observe, irmãos, que o cenário ele é muito semelhante, né? Ele é muito semelhante, ele é praticamente o mesmo, ele se repete. João vê um trono, um rio, né, da água da vida e a árvore da vida. Gênesis nos fala também sobre um rei e senhor, soberano e reinando, né? Dando ordem à criação, fazendo todas as coisas, dando ordem aos seus anjos, guardando a árvore, né? Gênesis fala também sobre um reinado, sobre um trono. Gênesis fala sobre a árvore da vida, né? Ali disponível ao alcance do homem, ali pelo seu livre-arbítrio. Então, irmãos, qual que é a relação entre esses dois textos? A relação ela é direta, porque há um paralelo entre esses dois textos. O cenário meio que se repete, né? Há elementos, de novo, que se repetem. A árvore da vida, né? O trono de Deus, o rio, ali era um jardim, era o Éden, né? É que a gente não vai ler todo o relato do Gênesis, né? Mas ali havia os rios cheios das riquezas, estão lembrados disso? O Eufrades, né? O Tigre, e cada um tinha as pérolas, as joias, né? Os tesouros. Irmãos, do que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um paralelo entre os dois cenários. Mas há uma diferença muito grande entre esses dois momentos. Qual que é a diferença? Há uma diferença muito grande, né? Entre esse primeiro momento lá de Gênesis e o segundo momento lá de João, que ele está vendo, contemplando, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Qual que é a diferença entre esses dois momentos? Expulso, né? Muito bem. A diferença é que lá no início, né? Lá naquele cenário onde o homem peca, né? Ele perde o direito, o acesso, né, livre ao trono, livre à árvore da vida, né? Gênesis diz assim: disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se resolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o que acontece lá no primeiro momento? Com o pecado,
né? Quando o homem peca, quando o homem acaba optando em comer não da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com ele? Ele é expulso, e o caminho para a árvore da vida é o quê? Guardado. Não está aí dizendo que o caminho foi guardado? Porque ele coloca um anjo lá, né, no jardim do Éden, e uma espada que se revolvia para o quê? Guardar o caminho da árvore da vida. O homem não poderia mais comer daquela árvore. Aquela árvore que ele podia, ele tinha acesso direto a ela. Ele poderia ter comido dessa árvore, mas ele não comeu. Ele preferiu comer da outra árvore. Uma vez que ele comeu da outra árvore, esse caminho para essa árvore foi guardado. E ele foi expulso daquele jardim. Então ele perde o acesso à árvore da vida, ele perde, né, a liberdade diante do trono de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele perde tudo isso. O cenário, ele é semelhante, mas o que acontece nos dois momentos são muito diferentes. No primeiro momento há uma perda, né? Há um cair. Bom, então, irmãos, qual é a importância e o que aquela última visão de João pode nos dizer sobre o novo céu e a nova terra? Volta ao paraíso. Irmãos, exatamente. Essa última visão, ela nos mostra que esse direito, esse acesso que o homem perdeu lá no início, né, com o pecado, nesse tempo do novo céu e nova terra, o que vai acontecer? Ele é dado novamente, será restituído. Ele é restituído. Irmãos, nesse tempo, né, no novo céu e na nova terra, o homem terá plenamente acesso ao rio da água da vida. É o que João está vendo. Nesse tempo, ele terá acesso livre ao trono de Deus e ao Cordeiro. Nesse tempo, né, ele comerá, ele verá, enfim, os homens comendo, que, irmãos? Do fruto da árvore da vida. Essa última visão, então, de João, demonstra o plano original do Senhor sendo definitivamente concluído. O plano original do Senhor, que começa lá no Éden, que houve, né, o pecado e o homem perde, o plano original é, enfim, então, o quê? Concluído. Aquilo que o Senhor planejou e preparou lá no início de todas as coisas, é, enfim, depois, lá no novo céu, lá na nova terra, o quê? Totalmente concluído. O Senhor, né, mostra a João o homem tendo diante dele o trono de Deus, definitivamente. O João vê o homem se alimentando daquele fruto que deveria o homem ter comido lá no Éden, mas não comeu. João vê, né, o homem novamente tendo definitivamente o quê? A presença de Deus, porque a gente fala de árvore da vida, a gente fala de rio da vida, a gente fala de trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, ele vê novamente aquele plano original, só que agora completamente concluído. Lá no novo céu e na nova terra. O homem lá estará provando, experimentando eternamente da vida que há no Senhor. Da vida que sai do trono de Deus, da vida que há no rio da água da vida, da vida que há da árvore da vida. É claro que nós estamos falando aqui de muitas figuras, cenários, elementos, mas, irmão, é vida que não acaba mais. Por onde o homem estiver, vai ter, sabe o quê? Vida. Por onde o homem andar na presença de Deus, ele terá em si vida, e muita vida. Vida como definitivamente Jesus falou, né? Vida em abundância. É árvore, é rio, é trono. Onde ele estiver, ali estará o Senhor e a vida do Senhor. Bom, João diz assim, Apocalipse 22, 1, 5 de novo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra extremidade da margem do rio, estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Observe um detalhe, irmãos. João vê o homem novamente, tendo acesso pleno, livre acesso ao trono de Deus, ao rio da água da vida, à árvore da vida. Por ter esse acesso a todas essas bem-aventuranças que João está vendo, sabe o que vai acontecer nesse tempo do novo céu, da nova terra? Sabe o que então a gente pode esperar desse tempo, sabe? Diz aí que nunca mais haverá qualquer maldição. Porque ali, irmãos, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, será o tempo onde definitivamente contemplaremos a face do Senhor. Onde o serviremos e o contemplaremos plenamente e eternamente. Onde o veremos como ele é, como diz aí a promessa da palavra do Senhor. Onde o serviremos eternamente. E onde reinaremos com eles. Se não bastasse só desfrutar dessa vida, como se não bastasse só contemplá-lo, a sua face, estar diante do trono, ainda teremos também o privilégio de reinar com ele pelos séculos dos séculos. O João fala que reinaremos, ele reinarão com eles. Ele não está falando do Senhor simplesmente reinando, ele fala do Senhor reinando e nós reinando com ele. Irmãos, isso que é palavra, E isso que é tempo, Isso que é promessa. Os outros tempos, comparado a esse tempo, ficam meio, deixam a desejar bastante. Quem dirá, se a gente comparar esse tempo com o princípio das dores, esse tempo que nós estamos vivendo? Não tem comparação. Se a gente comparar esse tempo aqui, irmãos, com o tempo do fim, meu Deus, os flagelos, a grande tribulação, não dá nem para comparar. Se a gente comparar mesmo os 1000 anos, irmãos, também não tem comparação. Por quê? Ainda terá Satanás sendo solto, seduzindo as nações. Ainda não há comparação. Esse é o tempo. Esse é o período que nós deveríamos definitivamente ansiar, aguardar, sonhar, desejar, clamar, anunciar. Devíamos voltar aos nossos olhos novamente para essa visão. Para pensar. A gente cantou aqui, irmãos, que o conhecimento de Deus, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Irmãos, a gente não pode ficar só no saber, eu sei disso. A gente também tem que conhecer. Saber é uma coisa, conhecer é outra. Quando João vê, ele passa a conhecer. Quando ele nota, com seus olhos, o Senhor mostrando a ele, ele passa a ter um acesso também a isso, íntimo a isso, a essa mensagem, a essa visão, a esse tempo, a essa promessa. Passa a ser parte dele, passa a ser parte da vida dele. Temos que saber e temos que conhecer, irmãos. Bom, chegamos então ao fim. Acabou o estudo, pode ir para casa, Deus abençoe. Chegamos ao fim desta série, irmãos, sobre a cronologia dos tempos, onde vimos todos os períodos e pelo menos os principais eventos, Para concluir, irmãos, para a gente não ficar aqui e não acabar assim, dessa maneira, esse é o final das visões do Senhor, O Senhor mostrou a João muitas coisas que hão de vir e hão de acontecer, mas, o Senhor conclui com algumas palavras. Depois de mostrar para João todas estas coisas, o Senhor tem um desfecho. Tem uma palavra final sobre tudo isso, que engloba tudo isso que nós vimos, todos esses tempos,
todos esses acontecimentos. Então, irmãos, para concluir essa série de estudos, vamos ver o que o Senhor fala no final de todas as suas visões, de todas as suas palavras. Então, abre comigo agora no verso 6 e no verso 7. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, nós precisamos ter consciência de algo aqui. Conforme o Senhor, a palavra do Senhor, estas palavras, que palavras são essas, irmãos? As palavras destas profecias, a palavra destas coisas anunciadas que hão de acontecer, que hão de vir sobre esses tempos que nós vimos aqui. Irmãos, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Às vezes a gente olha para esses textos, né? Principalmente naquele tempo do fim, quando a gente vê lá estrela caindo, as ilhas se movendo, o sol, as estrelas perdendo a sua claridade, parece para nós aqui até coisa de Hollywood, né? Parece para nós coisas assim até um pouco fora demais da nossa realidade. Mas, irmãos, a gente tem que saber que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E mais, diz aí, em breve devem acontecer. Olha que interessante, na ótica de Deus, desde aquela época que ele passou isso para João, já na ótica de Deus, tudo isso estava para acontecer, sabe quando? Em breve. Para nós parece tardar, para nós parece ser longe essas coisas, mas para o Senhor sempre foi em breve. Em breve devem acontecer. O Senhor enviou, ele diz aí, o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas, olha lá, não é uma coisa, mas são as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho, diz aí a palavra, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve. Não só ouve, mas guarda estas palavras fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado, feliz é também aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Senhor disse mais assim a João, verso 10 ao verso 16. Disse-me ainda. Repare que tem sempre essa expressão, né? Disse-me ainda. Quando a gente pensa que o Senhor já não tinha mais o que falar, aparece o Senhor, não tem mais coisa para falar. Quando a gente parece que acabou, bom, já vimos todos os tempos, mas o Senhor tinha, disse-me ainda. Disse-me ainda. O Senhor tinha mais coisa para falar. E aí ele diz, verso 10, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Falamos tanto sobre tempo, né, nesses estudos. Irmãos, o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista, olha lá, irmãos, o direito à árvore da vida, e entrem na cidade, aquela que nós vimos, irmãos, estão lembrados? Na Nova Jerusalém, pelas portas. Por que, irmãos, tem que ser pela porta? Porque se não for pela porta, não entra. E os que não entram, diz aí o verso 15, ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Já vimos isso, né, irmãos? A quem será dar o direito ao acesso a esse novo céu, a essa nova terra, irmãos? A quem é dado o direito a esse? A tudo isso que nós estamos vendo? Aos vencedores, que aqui João vê como aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, esse acesso livre e duradouro à presença de Deus e à árvore da vida é dado àqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom, o interessante, como eu falei para vocês, é que ele diz que tudo isso está próximo. Ele repete várias vezes isso, né? Está próximo, está próximo. No verso 10 ele fala mais uma vez, o tempo está próximo. Versos 11 e 12, ele diz, continue o imundo imundo, continue o injusto fazendo injustiça, o justo praticando a justiça, o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. O tempo está próximo. Eis que venho sem demora. Comigo, ele diz, está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e não entrem na cidade pelas portas. Essas palavras a gente nem tem como explicar muito, né? Elas são autoexplicativas. O tempo está próximo, irmãos. Ele vem sem demora. E é bem-aventurado aquele que está ali lavado nas vestiduras com o sangue do Cordeiro. A esse é dado direito a árvore da vida, a visão de João, a nova Jerusalém, irmãos, o rio da água da vida, o trono da vida, a esses foi dado o direito. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes entrarão pela porta. E do lado de fora vão ficar os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso foi testificado, segundo João, às igrejas. Quando o Senhor envia o anjo às igrejas, o Senhor testificou estas palavras que são fiéis e verdadeiras. Bom, para finalizar tudo, e agora de uma vez, verso 17 ao verso 21. Olha que interessante como que termina todas essas coisas, irmãos. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Mais uma vez, né? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, esse é o final não só das profecias, não só das palavras do Senhor, mas de toda a Bíblia. Esse é o final de tudo. E olha interessante de que maneira que o Senhor termina, né? Depois de revelar a João todas essas visões, depois de comunicar aos homens, à sua igreja, testificar à igreja as coisas que hão de vir, estas palavras que são fiéis e verdadeiras, depois de falar e comunicar todas essas coisas, olha como a Bíblia termina, irmão, sabe como? Não como uma imposição, não com um decreto, mas com um convite. Há um convite no final de tudo isso, irmãos. Por que há um convite? Por que não há um decreto? Por que não há uma imposição? Vai ser assim e acabou. Por que há um convite?
Porque o livre-arbítrio começa e termina na história. Ao começo tem lá o livre-arbítrio, lembra lá? Escolhe a árvore da vida se você quiser e termina, irmãos, também se você quiser. Quem estará ali, irmãos, no céu, no novo céu e na nova terra? Quem? Quem quiser lavar suas vestes, quem quiser beber, quem tiver sede, quem quiser receber de graça da água da vida, quem quiser. A gente sabe que tem aí um padrão, né? O Senhor tem os seus pré-requisitos, mas quem quiser, vai estar lá. Porque é de graça. O Senhor oferece de graça. Temos que ser perseverantes, temos que ser fiéis, temos que lavar as nossas vestes. Mas, irmãos, vem, ele diz. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser de graça a água da vida, venha. Irmãos, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para receber esse convite. A Bíblia nos traz um convite. O Evangelho nos traz um convite. Saber de todas essas coisas, sobre esses tempos, as coisas que hão de vir, nós temos juntamente com isso tudo um convite. Que a graça do Senhor seja, irmãos, com todos nós. Amém? Amém. Acabamos. Falei para vocês que iam ser mais rapidinho. Irmãos, chegou ao fim. Isso é um legado que o Senhor deixa a nós como igreja. O conhecimento e o saber, né, destas coisas. Nós agradecemos pela mensagem do Evangelho, por esse convite tremendo que o Senhor nos dá a todos nós, pela graça do Senhor, e podemos nos achegar ao Senhor, ao Teu trono, e um dia também fazer parte desse novo céu, dessa nova terra. Pai, que pela graça do Senhor, o Senhor nos visite mais e mais, nos preparando, nos encaminhando sempre ao Senhor, sempre a estas promessas, sempre a Ti mesmo, Senhor. Continue a nos ajudar a nos santificar, a nos ajude a praticar a justiça. Continue a nos ajudar, Senhor, a caminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Que sejamos encontrados naquele dia, todos nós, ó Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro, com as nossas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. A mensagem do Evangelho é essa. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse convite, este vem que vem no Teu Evangelho, que é trazido pelo Teu Evangelho, pela Tua mensagem, pela Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Continua a nos ensinar, continua a nos mostrar, continua a nos guiar na palavra, falar conosco, dá-nos direção na palavra, nos prepare, Pai, mais e mais ao Senhor. Dá-nos graça nas horas de fraqueza, dá-nos graça nas horas, ó Pai, dos erros, dos pecados, perdoa os nossos pecados, nos santifica dos nossos pecados, nos ajuda a voltar os nossos olhos plenamente ao Senhor, a se desapegar das coisas, dos ídolos desse mundo, dessa vida, ao amor às coisas desse mundo. Ajuda-nos a nos desapegar dos medos, da covardia, das falhas, ó Pai, que nos apartam de Ti, que nos afastam do Senhor. Ajuda-nos a olhar para Ti e ver e enxergar como João viu, com verdade, com fidelidade, com realidade, Senhor. Ajuda-nos a enxergar ao Senhor mais e mais, e que essas palavras sejam guardadas, mantidas, reservadas, preservadas no nosso coração e na nossa vida. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.